A lição de hoje está nos ensinando sobre o número 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Deveria ter sido ministrada no dia 13 de 5 de 2020. Como é o costume da igreja, vamos ler o texto áureo, porque ele é: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, versículos 4 e 5. Já quero fazer uma introdução sobre essa lição, que no pretexto da Bíblia que eu estou utilizando aqui, a Max Lucado, fala da nova vida em Cristo e da nova humanidade em Cristo. Então a maior preocupação de Paulo neste capítulo de Efésios era orientar a igreja quanto à sua postura junto à humanidade perante as testemunhas e sua transformação, principalmente de dentro para fora. Diz assim na verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Eu costumo sempre repetir em muitas lições, ministrações, que o que foi tirado da humanidade lá no início, que era o direito de se servir da árvore da vida eterna, a Bíblia claramente fala que nos foi devolvido lá em Apocalipse, desde que nos adequemos a todos os parâmetros que Jesus determina para as nossas vidas. Tem alguns versículos que eu fiz questão de anotar, para que nós meditemos neles. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Prova do amor de Deus por nós. Mateus 20:34, Jesus se moveu de íntima compaixão e tocou nos olhos e eles se abriram, ele enxergou, referente ao cego. E também Lucas 7,13, vendo o Senhor moveu-se de íntima compaixão e disse: não chore, ele ressuscitou o filho da viúva. Recomendo também para a meditação de vocês que leiam o que está escrito em Romanos 7, versículos 5 e 6, que estávamos retidos para que servamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Jesus falando que a lei, apesar de ser justa, ela tinha um certo requinte de crueldade, ela é implacável. A lei ela não pode voltar atrás, ela não pode ser revogada. Uma vez você pecando e infringindo qualquer linha que fosse da lei, você tem que ser condenado. Então tínhamos uma dívida com Deus. Quando a gente aceita Jesus Cristo, Ele, como se doou para trazer de volta aquilo que foi tirado de nós da época da lei, nós não temos mais essa dívida com Deus quando pecamos. E também 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ainda dentro do livro de Efésios, Paulo está querendo insistir conosco, nos orientar, que se tivermos uma vida reta diante de Deus em justiça, amanhã, além de termos todas as bênçãos que temos aqui, conforme as lições anteriores, ainda teremos a vida eterna. A revista recomenda para nós a leitura diária, de segunda a sábado, que eu vou ler bem resumidamente aqui. Todos pecaram, se encontravam longe de Deus, está em Romanos 3, 23. Os pecados nos afastam de Deus, impedem as nossas orações, Isaías 59. A consequência do pecado é a morte, Tiago 1, versículo 15. A compaixão divina alcança toda a humanidade, Romanos 11, do 30 ao 32. Sexta-feira, fomos alcançados pelo favor imerecido do nosso Deus, e sábado, resgatados por Cristo. Sobre a leitura, achei muito importante nós enfatizarmos que devemos lembrar que fomos inseridos no plano divino imerecidamente, ou seja, não foi por mérito, não foi por nossa força, por nosso esforço que Deus nos colocou na sua graça, nos aceitou. Porque lá em Romanos 11, versículo 24, está escrito o seguinte: porque se tu foste cortado do natural jambuzeiro, contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira.
Aqui ele está lembrando os romanos que tanto os gentios quanto os judeus foram alcançados pela infinita graça de Deus. E outra hora, Deus não hesitou em punir a humanidade, né? Nós vemos lá em Gênesis 19 a história de Sodoma e Gomorra, né? Uma triste história, que a humanidade ela tinha se mostrado tão perversa para com Deus e a sua lei, que Deus ele não hesitou em castigar, em punir, né? Castigar mesmo com a morte. E isso significa o quê? Que apesar de existir uma salvação, existir a misericórdia de Jesus para nossas vidas, a justiça de Deus ela também é real, ela também nós estamos sujeitos a ela. A única coisa que pode nos livrar da justiça de Deus, que ela existe, conforme podemos ver aqui no passado, é só o amor e a graça de Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios 2, do 1 ao 10. Vamos enfatizar só alguns versículos aqui. Que ele nos vivificou, né, estando nós mortos em ofensas e pecados, no comecinho do primeiro. No outro tempo, ainda segundo o curso deste mundo, no segundo versículo. Aqui o que me fez lembrar, né, o Espírito de Deus, que quando ele fala no finalzinho aqui, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da obediência. Ele está falando que, mesmo naquela época, não diferente de hoje, haviam muitas pessoas que se opunham à igreja, que eram contra a verdade divina. E eram lideradas, mesmo às vezes sem perceber, por principados e potestades. É um assunto muito longo, não tem como a gente comentar nessa aula, mas só para vocês terem uma ideia, fala de príncipes, né, de entidades demoníacas e hierárquicas, que podem ser mencionadas lá em Daniel. Você pode ler em Daniel lá 10, versículo 13, mas não dá para falar nessa lição aqui. O terceiro versículo, que ele fala entre quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Isso está bem claro lá em Gálatas 5, 18 ao 23, que fala do quê? Das obras da carne e dos frutos do Espírito Santo, né? Que as obras da carne são o quê? É muito claro, muito simples. Invejas, feitiçarias, idolatrias, porfias, tribulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. E o fruto do Espírito é o quê? O amor, a alegria, né? Traduzido também como gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há o quê? Lei. Lá em Gálatas está falando que não há lei. Então a graça de Jesus Cristo nos proporciona um comportamento que nos tira do compromisso com a lei, do compromisso que eu digo daquela dívida que tínhamos com ela. No versículo 4 fala que Deus é rico em misericórdia. No versículo 5, estando nós ainda mortos, nossas ofensas nos vivificou. E Ele nos ressuscitou, no versículo 6, resumidamente. E no 7, para mostrar nos séculos vindouros abundantes riquezas de sua graça, como eu já comentei. Para a gente tentar tirar um resumo dessa leitura recomendada aqui, a leitura bíblica de classe, temos que lembrar que a fé em Cristo fundamenta as obras, e as obras boas validam a fé. E durante a lição vamos entender melhor o que eu quis dizer aqui, que a fé em Cristo fundamenta as obras. Uma obra sem fé ela não tem sentido algum, e as boas obras validam a fé. O objetivo geral desta lição é revelar a graça salvadora de Jesus Cristo, nos garante a vida eterna. E os objetivos específicos é falar sobre a nossa natureza pecaminosa, fomos vivificados pela graça de Deus, e informar que nossa salvação vem de Deus por graça e não por obras. É importante lembrarmos que o que está escrito em Efésios 2, 8 e também em Mateus 19, 18 ao 20. Se não puder me ajudar, abrindo Mateus 19, do 18 ao 20. Efésios 2, do versículo 8, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aqui fica bem claro o que Paulo tinha falado lá no capítulo 2 de Efésios, que a fé garante a salvação, que a graça garante a salvação. Não é prova do nosso esforço físico, não é nada do nosso braço. Mateus o quê? Mateus 19, 18 ao 20, por favor. Nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Disse-lhe ele:
E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Que mais me falta? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E ouvindo o jovem esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Exato. Apesar do texto ele falar principalmente que não devemos nos apegar às coisas materiais mais do que às espirituais, mas Jesus deixa bem claro que seguir os mandamentos da lei como o jovem seguia não era suficiente para garantir a sua salvação. Jesus falou assim: se você quer realmente alcançar o que eu estou oferecendo, você deve abrir mão dessas coisas, não colocar elas em primeiro lugar. Não é o fato de você vir a um culto, estar aqui ensinando, ministrando, ou pregando a palavra de Deus, ou cantando o que seja, que vai te garantir a salvação. E o ponto central dessa lição diz o seguinte: a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Aí eu posso acrescentar um versículo bem conhecido da Bíblia, que inclusive está até escrito aqui na galeria da igreja, Atos 16, 30 e 31. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, o único custo que o ser humano tem pela salvação é acreditar. Aí entra um dilema, né? Uma dificuldade muito grande, que pessoas tentam justificar a salvação, justificar até a existência de Deus. Não há como justificar. É necessário crer. Se você não crê, você não alcança, não tem condições. A nossa introdução, ela fala, a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários de salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. O que é bom trazermos para a nossa reflexão? Aí, se a irmã puder me ajudar também, com Lucas 23, 40, tá? 40 e 41. Que nós temos que lembrar que Jesus, ele é tão amoroso que, independente da nossa conduta a vida inteira, a salvação ainda pode ser garantida. O que Deus não quer é nos encontrar desprevenidos. Não adianta você ter uma vida plena e no momento que Jesus vem te encontrar, ele perceber que você não está em retidão com ele, e pode acontecer o inverso também. Você está numa vida totalmente perdida, mas você aceitar Cristo e ele te salvar em questão de segundos. Por favor. Lucas 23, Isso, 40. Até o 43, pode. Tá, nos diz o seguinte, a palavra do Senhor. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça padecemos, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Isso, então, obrigado. Jesus foi tão claro e mostrou exatamente o que está falando lá em Efésios 2. É o contraste entre lei e graça. Se a gente vê direitinho a lei e a graça, está bem revelado ali nos dois ladrões da cruz. Por quê? Ambos tinham uma vida deturbada na sociedade, tinham uma vida problemática. Não sabemos a razão que eles estavam ali, mas tinham uma vida ruim. E um deles alcançou a salvação imediatamente, e o outro estava movido por orgulho. Um acreditando que a lei, apesar de existir, não tinha importância nenhuma, e o outro, temendo a lei, alcançou a graça de Deus, mesmo ele não cumprindo ela. Entendem? Então essa é a prova mais clara de que a lei existe, deve ser cumprida, tem uma punição a ser paga, mas Deus consegue, acima da lei, nos dar por graça a salvação. Aproveitando, você está dizendo sobre graça, só para deixar claro para os irmãos que a graça, ela é um favor imerecido desde que haja um arrependimento.
se não houver arrependimento. Por isso, irmão Juliano, que às vezes eu ouço muito por aí as pessoas condenando os ladrões, os pedófilos. Quando eles se convertem com o coração convertido, eles alcançam misericórdia, né? E só que a sociedade não tem essa visão, a visão espiritual, que é a nossa visão, que é a visão de Cristo, que foi o que Jesus fez aqui no Calvário. Para o ladrão pedir que ele lembrasse, provavelmente, com certeza, ele se arrependeu do que ele estava fazendo, que ele tinha feito. E ele viu uma oportunidade de mudança. Então, ele, além de crer, ele se arrependeu. Exatamente. Né? Então, fica bem explícito para nós. Os dois estavam próximos de Jesus, tinham a oportunidade de falar com Jesus. Podemos até imaginar duas pessoas quase que como dentro de uma igreja que tem acesso a Deus ali, porque está cara a cara com Ele. E um só queria o quê? Os benefícios de estar perto de Deus. E o outro assumiu as responsabilidades de estar perto de Deus. Isso é diferente. Ele se arrependeu e assumiu as responsabilidades de estar ali. Por isso que Jesus falou para ele assim, você já tem o seu garantido já comigo. O primeiro ponto diz o seguinte: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira, ou seja, nós não tínhamos amor em nossos corações. Recomendo a leitura de João 2, 15 e 16. Não amemos o mundo, nem o que neles há, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor ao Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, uma das principais evidências de que uma pessoa conheceu Cristo e assumiu a sua personalidade, deixou Cristo entrar em você, é que ela não se conforma com o mundo. Essa é uma das maiores dificuldades de ser um cristão autêntico, um cristão de verdade. Muitas pessoas se enganam pensando que vai chegar na igreja e que a vida vai ser simples, abençoada sim, privilegiada sim, né? Consciente de tudo que vai acontecer com você futuramente. Se você tiver fé em Deus e crer nele piamente, com certeza você vai ser orientado, até pelo amanhã. Mas isso não significa que você não vai ter sofrimento. Que sofrimento? Você vai atacar no mundo aquilo que mais é precioso para o mundo. Que o mundo ele não quer deixar o pecado. O mundo ama o pecado pela vaidade, pelo orgulho, pelo privilégio, pela folga. Então você se opõe a isso, então você vira inimigo do mundo, automaticamente. Nem todo mundo quer isso, né? Infelizmente. Primeiro, nossa condição anterior. Para resumir esse tópico, ele nos vivificou. Ainda estamos mortos. Recomendo a leitura de quarta-feira, né? E além disso, ver também 1 Timóteo 1, versículo 5, que diz o seguinte: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, Paulo, ele em Efésios, quando ele fala tanto para judeu quanto para gentil, o que ele mais ataca é até triste falar isso, mas o que ele mais ataca é a hipocrisia. A hipocrisia, ela imperava no meio dos judeus convertidos, porque eles achavam que, convertidos não, né? Chamados, mas não se converteram. Eles achavam que por serem judeus eram superiores aos gentios. E, não, eu cumpro a lei ao pé da letra, eu guardo o sábado, eu faço tudo que a lei manda, mas não tinham a graça nas suas vidas. Segundo, as nossas ofensas e pecados. A má conduta em que no outro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora ato de andar. Andar por quê? Aqui é só para simplificar, falar de uma direção, de um alvo, de um caminho. A pessoa quando anda, ela está ou progredindo ou regredindo. Você pode andar para trás também. Isso fala bem do livre-arbítrio. No 2.1 ele fala andar segundo o curso desse mundo. O que eu grifei aqui é que uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se ao modo de viver do seu tempo. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Isso está bem claro lá em Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O 2.2 ele diz o seguinte: andar segundo o príncipe das potestades.
Desse ponto, achei bem interessante lembrar que muitos alegam: ah, mas eu não adoro o diabo, né? Eu não adoro o diabo. Certamente, às vezes a pessoa ela não presta culto para o inimigo, mas em alguns textos bíblicos aqui fica bem claro. 1 João 2, 15, 16, 1 João 3, 13 e ainda em 1 João 5, 19. Se alguém quiser me ajudar, 1 João 5, 19. O 2, 15 e 16 diz o seguinte: não ameis o mundo nem o que no mundo há, né? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele deixou bem claro para nós, 1 João, que a pessoa que ela é conivente com as coisas que acontecem na terra, ela não tem como servir a Cristo, porque o próprio Jesus foi o quê? Crucificado e morto. Ele foi punido injustamente. Ele não merecia aquela punição. Então isso fica bem claro em nós. João 3, 13 diz o seguinte: meus irmãos, não vos maravilhem se o mundo vos aborrece. Ele insiste nisso. 1 João 5, 19. Nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Exatamente. É muito forte isso, é uma palavra muito direta e objetiva, mas infelizmente é verdadeira. Aquele que não está com Deus, ele está à mercê do inimigo. O que Jesus quer dizer? O inimigo, ele consegue governar através das vaidades humanas. Então, se a pessoa não se entrega para Deus, ela está, talvez não servindo ele conscientemente, mas está sujeita à vontade dele, do inimigo no caso. Continuando aqui, o 2.3, andávamos fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. Para frisar aqui, Gênesis 6,5 diz o seguinte: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má e contínua, continuamente. Então o que acontece? Deus está deixando claro para nós que nós somos dependentes dele. E Paulo ele reforçou isso para os Efésios, falando o seguinte: olha, vocês têm que aprender? Tem. Vocês têm que aceitar a salvação? Tem. Mas vocês precisam conservar essa salvação. Por quê? Porque a sua natureza é pecaminosa, infelizmente. Nós temos um pecado herdado desde lá de Adão. Dá para a gente concluir que sem Cristo fazemos a vontade do mundo, consequentemente também a vontade do inimigo e também a vontade da carne, que costumo dizer que é o nosso maior inimigo. E João também deixa claro aqui, né, que quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o início. Isso está em João 3, 1 João 3, do 8, versículo 9. Para lembrar aqui também, isso está relacionado com a leitura recomendada para segunda-feira, tá? Que diz que em João 3, versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, né, que substituindo, né, a velha natureza, para isso toma base no seguinte fragmento textual: o pecado não consiste apenas em ações isoladas, mas também é uma realidade da natureza humana. Então Jesus ele falou assim: olha, muitas pessoas vão chegar até naquele dia para nós, para Jesus, e falar que fazia a obra de Deus, mas mesmo ele estando às vezes vestido externamente da conversão, não significa que o seu interior está transformado. Essa era a maior preocupação de Paulo. Segundo, vivificados pela graça, por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Já falamos bem a respeito disso. Em 1 João 4, versículo 9, diz o seguinte: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Ou seja, Deus deixou bem claro, João também nos alertou aqui, né, com o Espírito Santo de Deus, que Jesus era um modelo perfeito. Deixou um modelo para nós, para que nós por ele vivamos, para poder se opor, né, à vontade do mundo e do inimigo, e principalmente à vontade da nossa carne. E para nós refletirmos, lembrar que o próprio Jesus disse, né, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.
e repartindo suas vestes lançaram sortes. Ou seja, Jesus ainda, nos seus últimos instantes, ele tinha consciência plena, sendo Deus, né? Tinha consciência plena de que a humanidade, ela é pecadora e ela precisa da misericórdia de Deus. Então, se ele mesmo falou para a gente que assumiu ali para nós, expôs para nós que somos pecadores, por que nós não vamos assumir que temos essa falha e entender que somos dependentes dele? Se a gente crer nele, a gente tem que crer nele como um todo, vivificados por sua graça. Só para enfatizar aqui nesse subtópico 2, né, do tópico 2, isso significa que não éramos merecedores do amor de Cristo, ou seja, um favor imerecido. Ele se doou por nós, isso ficou bem claro. No terceiro, exaltados por sua graça. Aqui eu peço que você se esforce para entender quais são as verdadeiras recompensas por viver uma vida plena de amor, uma vida plena na presença de Deus. Muitas vezes é até interessante lembrar que já me deparei com irmãos que desejavam os céus, pois imaginavam que o céu é literalmente de pedras preciosas, ouro, como tem algumas descrições na Bíblia. Pode sim ser, mas os profetas, quando eles falavam do céu para nós e usavam essas referências ricas ao homem natural, é porque eles queriam mostrar algo de grande valor para nós, de grande importância para a humanidade, que não tem como medir. Então, o mais próximo que o homem poderia ver, mesmo naquela época, seria o ouro, o diamante. É daí para mais, senão o próprio Paulo não teria falado para nós que ele foi aos céus, né, e viu coisas que não tem como ele falar, não tem como explicar, só com o conhecimento humano. No terceiro ponto, a salvação não vem por obras, né? Em Efésios 2, do 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas. Aqui eu quero enfatizar o seguinte problema, que é muito importante para a igreja: não se deve e não se pode barganhar com Deus. Essa é a verdade. Isso resumiria praticamente toda a lição. Em Lucas 13, versículo 27, diz o seguinte: e ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Então não tem chantagem com Deus, não tem barganha com Deus, não tem troca com Ele, não tem favores com Deus. Ele deu porque Ele amou. E Ele dá a todo aquele que se sujeita e faz por merecer, né? Ele não merece, mas Ele faz por merecer essa salvação. Primeiro subtópico aqui, a graça como meio da salvação. O mais importante aqui que nós marcamos, para resumir o trecho da lição, a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira futura, a restituição do homem à comunhão com Deus. Então, o mais importante de tudo isso, nós temos consciência que Jesus morreu para quê? Para que veio o ministério de Jesus à Terra? Para nos libertar, para nos tirar da escravidão do pecado, que é isso que eu falei, da natureza humana, ela ser pecaminosa, por um pecado hereditário, e nos restituir a comunhão com Deus. Lá em 2 Timóteo 3, diz no versículo 8: como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e retrógrados ou réprobos quanto à fé. Esse versículo ele é muito agressivo, né? Aparentemente. Poxa, mas você está falando de pessoas severamente iníquas. Mas Paulo também estava falando para essas pessoas que estavam na igreja disfarçadamente, porque tinham outros objetivos. Hoje também pode ter esse tipo de pessoa tentando enganosamente achar que se aproximando de Deus, por exemplo, como aquele mágico, né? Ele vai ter uma evidência na sociedade, vai se tornar importante, vai alcançar privilégios, e não é isso que Jesus oferece. Senão ele não teria falado da parábola de Lázaro e do rico, que o abismo separava lá após a morte. E ainda posso lembrar aqui sobre a fé, deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação.
Isso está em Hebreus 11, versículo 6, bem conhecido dos irmãos. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. As obras como evidência da salvação. Aqui é muito interessante nós comentarmos. Paulo usou duas negações, né, para endossar a origem da salvação. E a primeira expressão, isso não vem de vós, é imerecimento. E também não vem das vossas obras, né, não é da força do nosso braço. O que indica que se trata de uma recompensa, não é uma recompensa de um ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo porque pleiteou a sua salvação. E ao mesmo tempo isso justifica algumas aparentes injustiças na terra. O que mais questionam quando olham para a igreja falam: mas seu Deus é bom, né? Sabe de tudo, e por que muita gente inocente morre, por que criança sofre, por que gente passa fome, e por que pessoas muito perversas são abençoadas, né? Vamos dizer assim, tem dinheiro, tem vida farta, tem saúde. Por quê? Aí entra uma explicação bem clara. A salvação, a comunhão com Deus, não depende da sua conduta material, física. Depende da fé em Jesus Cristo e aceitar o propósito de Jesus Cristo. São duas coisas distintas. Então, salvação não depende da obra. Assim como as bênçãos também não dependem diretamente da salvação da pessoa. As bênçãos não dependem da salvação. As bênçãos podem ser uma consequência ao compromisso com Deus, mas ele mesmo fala que existe uma lei da semeadura. É justo que você, mesmo tendo 2 filhos, e um te obedece, o outro não te obedece, você vai dosar a recompensa para os dois de igual forma? É bem complicada a situação. Então tem uma parte das bênçãos materiais que é diferente da salvação. Essa sim, é mérito do esforço humano. O esforço humano vai garantir um lugar melhor na sociedade, uma remuneração melhor, ou qualquer coisa que seja. Mas também Deus, voluntariamente, se Ele quiser, Ele abençoa. Depende da medida de fé da pessoa. Mas o que tem que ficar claro é que a fé salva, a obra não salva. E as bênçãos, elas não são consequências diretas da sua salvação. Ao contrário, a sua salvação, ela pode te trazer até detrimentos. Algumas bênçãos, elas dependem também do esforço humano. E isso fica bem separado. Bênçãos que eu digo de ordem material. Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança. Quem falou isso foi o salmista Asaf, né? Ele estava triste, achando que a salvação não valia a pena porque ele via a gente má prosperando. Que não é verdade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A salvação é uma realização divina. Somos feitos criaturas por meio de Cristo, criados de Cristo, a partir de Cristo. Aí, resumindo, as boas obras são consequências da salvação. A pessoa passa a ser boa quando ela passa a fazer o que Cristo manda, e não o inverso. Tem pessoa que acha assim: eu já faço coisas boas, então Deus já está comigo e já me ama. Então ele estava tentando esclarecer isso para o povo de Éfeso também. E aqui, para a gente lembrar, para guardar os irmãos, devemos observar que somos eleitos, porém há a necessidade de se esforçar pelo reino de Deus. Mateus 11:12 diz o seguinte: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência contra o reino. Fala a verdade, irmã Lídia. No seu trabalho, na escola, na rua, é comum você ver as pessoas que não são crentes, como se diz, elogiando o crente, dizendo que está tudo bem, ou é mais comum você ver, às vezes até sem razão, o crente sendo atacado, pessoas não crentes. É mais comum ver crente sendo atacado. Entendeu? Então é justamente isso. Pelo fato do mundo não concordar conosco, digo conosco porque também estamos na igreja, nos esforçando para estarmos. Isso gera dificuldades, as pessoas vão se opor mesmo, porque você ataca o que elas mais valorizam, seja o dinheiro, o orgulho ou posições privilegiadas na sociedade. E concluindo aqui, antes da regeneração éramos filhos da ira, ou seja, se você passou a aceitar Jesus, você agora é filho de Deus, passa a ser filho de Deus. A lição nos deixa 5 questões, que até quero abrir um parênteses aqui, que em
em algum momento estarão disponibilizadas nos comentários do vídeo, da publicação, para você responder através de um formulário do Google. Não é difícil, você responde lá as perguntas obrigatórias e clique em enviar. Cite duas as atitudes. Segunda lição, qual o conceito de morto em Efésios? Aí fica para sua reflexão. Cite atitudes erradas adotadas na vida passada antes da regeneração do salvo conforme a lição. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, o que Paulo passa a descrever. Segunda lição, que significa a frase que nos vivificou, juntamente com Cristo. E que transformação ocorreu ou ocorre nos salvos. Eu agradeço os irmãos, a irmã Lígia, né, e o nosso pastor pela confiança e oportunidade. Deus abençoe os irmãos. Ó Senhor, igreja, nós iremos falar da lição número 6, do dia 10 de maio de 2020. Pega a sua revista aí, a sua Bíblia, a sua caneta e bora meditar um pouquinho na palavra do Senhor. A nossa lição de número 6 está com o título de A Condição dos Gentios sem Deus. Textual. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentio na carne e chamados incircuncisão pelo que na carne se chama circuncisão, feito pela mão dos homens. Efésios 2, capítulo 2, versículo 11. Verdade prática. Outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Tem a leitura diária, não vou ler para os irmãos leiam aí, meditem. A leitura bíblica em classe, que está separado em dois textos, em Efésios 2, do 11 ao 12, de Romanos 4, 12 ao 14. Aí você lê na sua casa também. E entremos então na lição. Primeiro tópico. Chamados incircuncisão. Os irmãos que estão assistindo aí de casa, vocês sabem o que é circuncisão? Sabe como era feito, por que era feito? Por que a Bíblia fala tanto sobre isso, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento? Isso teve até concílio, teve até discussões, os irmãos compreendem, sabem ou não sabem? Se você não sabe, pega a sua caneta aí, a sua Bíblia e vamos aprender com Cristo. Circuncisão é o ato que Deus faz lá em Gênesis, capítulo 17. Abre aí, irmão Juliano, me ajuda. Gênesis capítulo 17, versículo 10. Deus faz um pacto com Abraão. Quando Deus chama Abraão para fazer uma grande nação, ele faz um pacto, o pacto da aliança, o pacto abraâmico, que é onde o nosso irmão Juliano vai ler. Gênesis 17, versículo 10. Diz o seguinte: essa é minha aliança com você e com os meus descendentes, seus descendentes, a aliança que terá guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Continua. Terão que fazer esta marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros, e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Deus está dizendo assim para Abraão, irmãos: todo macho que tiver na sua casa, na sua família, não importa se você comprou, porque naquela época tinha escravos, você vai ter que pegar o menino e fazer uma pequena cirurgia neste menino, tirar o prepúcio do órgão genital dele. Isso foi feito como aliança de Deus com Abraão. E desde Abraão até hoje, irmãos, o povo judeu, eles seguem a risca, é que hoje está mais moderno. Hoje eles vão no hospital, eles fazem uma cirurgia e tudo bonitinho, então está bem mais moderno. Mas antes não, antes era na faca mesmo. E aí, se você continuar lendo Gênesis, você vai ver que... Lê o versículo 14, irmão Juliano, para vocês entenderem. 14 diz o seguinte: qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo, pois quebrou minha aliança.
Deus ele é tão específico e rígido, irmãos, que ele fala assim, ó, essa é a ordem de uma separação do meu povo. Se não fizer porque não quer, se não fizer porque não gosta, não faz parte do meu povo. E aí eu trago para os dias de hoje, né? Porque nós também fomos circuncidados de alguma maneira. Exatamente. Né? Nós fomos circuncidados de alguma maneira. E para ser um povo diferente, nós somos um povo diferente. Aí Deus fala assim, ó, se não fizer assim, não serve, não é meu povo. Então o povo judeu, eles tiram mesmo, eles tiram até hoje e é como regra. E aí você vai me perguntar assim, mas por que, irmã Lília? Só pelo pacto da aliança? Eu vou falar não, para fazer uma diferença do povo, porque tinha muita depravação, irmãos. Pensa num povo que peca com sexualidade, é o ser humano. Eu não sei o que o ser humano tem, que ele, além da idolatria, o segundo pecado que nós, eu falo nós porque somos humanos, viu, irmãos? Não porque nós pecamos, mas porque nós somos humanos. Que nós pecamos é a sexualidade. O povo é tão depravado, e o nosso irmão Juliano falou algo na lição anterior sobre Sodoma e Gomorra. Se você procurar o porquê Sodoma e Gomorra foi destruída, você vai ver que foi pela depravação sexual. Exatamente. Deus não minimizou em nada, Deus veio com fogo destruir. É tão assustador que a palavra do Senhor vai nos dizer que quando os anjos vão avisar a Ló, o povo queria abusar do anjo que eles foram em formato de homem, eles queriam abusar. Aí Ló oferece as suas filhas. Já pensou, irmão Juliano? Difícil. Eu fico pensando, sabe, irmão Juliano, na questão, é rapidinho, só um leque que vai abrir aqui. Eu como mãe, o senhor como pai. Vem alguém trazer uma notícia, irmão Juliano, seguinte, você tem que pegar suas coisas e ir embora porque Deus vai destruir tudo isso aqui. Aí tem um monte de gente lá na sua porta querendo pegar à força esse seu visitante. Aí você como pai fala assim, não, pega as minhas filhas. É verdade. Duro, né? É que na verdade a família judaica, ela tinha essa cultura de ser muito cuidadosa com quem chegasse na sua casa, né? Até por temor a Deus. Ele tinha que receber muito bem essa pessoa. Mas uma coisa é eu receber bem, eu te recebo bem. Eu vou falar por mim, tá, irmãos? Pelo dia a dia, eu gosto de comparar dia a dia, porque teoria é fácil, prática é difícil. Praticar é o complicado. Além de ser anjo, né? Né? Assim, concorda que se o povo quisesse fazer alguma coisa, não ia acontecer nada, porque, né, venhamos e convenhamos, é anjo. Mas assim, no sentido dele entregar a sua filha. Irmão, eu não entregaria minha filha, nem meu filho. Quer fazer uma coisa, faz comigo. Eu saía, faz comigo. O meu filho não. Já que eu tenho uma tradição, uma cultura que eu protejo tanto o meu visitante, então assim, nem o visitante, nem meus filhos, faz comigo. Eu faria isso, né? Mas aqui o contexto é outro. Mas só para vocês entenderem que a depravação é muito grande. Desde lá do início, né? O povo entrou numa depravação. Isso é agir demoníaco, tá, irmãos? Tem a nossa parte. É o que eu sempre digo. O ser humano, ele é feito por corpo, alma e espírito. Só que quando alguém cai ou tem alguns desejos, não é 100% humano, nem 100% espiritual. É o que eu sempre costumo falar. Satanás, ele investe naquilo que ele sabe que você gosta. Que ele sabe que você gosta. E esses dias eu estava indo trabalhar e o Espírito Santo gritou em mim, irmão Juliano, sabe por quê? Que Deus conhece os nossos pensamentos. Sim ou não? Perfeito. Deus conhece os nossos pensamentos, som do nosso coração. O salmista, no Salmo 139, vai dizer isso. Que antes da gente falar, ele sabe o que a gente vai falar. Satanás, ele conhece nossos pensamentos? Não conhece. Porque somente Deus é onisciente. Aí eu pergunto que eu vou fazer para você, igreja. Como que ele sabe o que você gosta? Se ele não sonda o seu pensamento. Ele não conhece o seu coração, dentro do seu coração. Aí Deus falou comigo. Pelas nossas atitudes. Pelo nosso modo de viver. Verdade. Ele consegue distinguir o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Por isso que eu bato na tecla. O seu modo de viver tem que condizer com aquilo que você crê, que você serve e com o que você diz que é. Então, assim, irmãos, o tempo é tempo mau, é dias maus. Então, que a nossa maneira de viver venha condizer com a nossa crença, com a nossa fé, porque Satanás, ele vai te pegar aí. Exatamente. Por isso que Deus fez o pacto aqui com Abraão. O significado religioso, que é o segundo subtópico do primeiro tópico, é exatamente isso, que era para separar o povo, diferenciar o povo do povo depravado. O povo era depravado, era idólatra, politeísta. O que é politeísta, irmã Lília? Quando se crê em vários deuses, tipo
Eu vou dar um exemplo que nós temos aí no mundo. Eu acredito em A, eu pago promessa para B, eu entrego oferenda para X, aí no final você não acredita em nada, porque você acredita em tudo. Era isso que o povo era. Terceiro subtópico do primeiro tópico, a circuncisão do coração. Quem vai trazer isso para a gente é o apóstolo Paulo. Porque ele foi levantado como mensageiro aos gentios, né? Ele que foi levar a palavra a todo aquele que não era judeu, né? Ele foi lá e pregou sem fazer acepção. Paulo é extraordinário, irmãos. Ele dá um exemplo vivo de como servir a Cristo. Não é o maior, porque Jesus foi o maior, né? É o maior exemplo que nós temos. Mas Paulo foi um grande ensinador de como nós devemos ser na sociedade. Aí ele traz dizendo, e Paulo, irmão Juliano, sabe o que me vem à memória? Ele foi educado aos pés de Gamaliel, né? Ele era um doutor da lei. Não consigo nem imaginar Paulo, né? Imagina, doutor da lei. Hoje em dia o povo é um nojo, né? Ele era um doutor da lei, tinha toda a bagagem, poderia chegar e falar assim, não, Jesus, eu sou para pregar para os judeus, porque eu tenho conhecimento do Antigo, a Torá eu manuseio toda, mas aí não. Ele tem um coração quebrantado, humilde e simples e fala, não faça acepção de pessoas, porque Jesus não fez. Nós possamos ser imitadores de Cristo também. Aí ele nos diz sobre a circuncisão do coração, que o que vale, porque hoje em dia, você vai perguntar assim, então todos os irmãos se circuncidou, irmão Juliano? Não. A cara do irmão Juliano, não. Não. Hoje em dia nós não... Tenho medo de injeção. Oh, Jesus. Hoje em dia os varões, né, os homens, no nosso país, como em outros países, menos em Israel, eles se circuncidam, eles não se circuncidam. Aí você vai falar assim, mas a Bíblia diz que, você acabou de ler em Gênesis, que se você não se circuncidar, você não faz parte da aliança. Aí Paulo vem trazer pra gente o seguinte, que o que importa hoje, depois, porque assim, irmãos, entenda uma coisa, quando Jesus vai para o Calvário, que ele vai para o madeiro, que crucificam ele, e que aquele véu do tempo rasga, e que ele entrega o seu espírito, ali aparece a graça. É ali que aparece a graça. Porque até então, pela lição anterior, pelo que eu entendi, que eu tive uma aula particular especial aqui, era tudo pela lei. Então assim, era tudo baseado na lei. Quando Jesus faz esse sacrifício, a graça aparece. E nessa graça, algumas coisas foram mudadas. E isso é eu não preciso mais circuncidar. Porque lá em Gênesis, onde o irmão Juliano disse, falou assim, que até o estrangeiro, se quisesse fazer parte da aliança, teria que se circuncidar. Aí você vai me dizer, ele também leu um versículo bom, que é Romanos, que fala sobre a oliveira enxertada, o zambuzeiro. Ele leu. Ele está dizendo, esse zambuzeiro está falando de nós que não somos judeus. E somos circuncidados? Não somos, mas somos enxertados através de Cristo Jesus. Por isso que pode dizer assim, não há necessidade de você circuncidar. Mas é necessário ter uma mudança de vida, ter um arrependimento, tem que aceitar a Cristo, há todo um processo para você fazer parte do pacto abraâmico, do pacto davídico e do pacto mosaico e de vários pactos que Deus fez com o seu povo, inclusive conosco, né? Quarto subtópico, a circuncisão da nova aliança. O autor vai dizer que gerou discussões acalorosas entre os judeus e gentios, em Gálatas, e em Antioquia. Como eu havia dito, em Atos capítulo 15, há uma reunião lá, né, onde o povo não quer se unir com os gentios, né? Começam a evangelizar, os judeus não conseguem, não entendem, né? Alguns apóstolos não entendem que Jesus veio para a salvação do mundo inteiro. Só para você ter uma noção, quando se fala de circuncisão, é tão sério para os judeus, tão sério, eles levam ao pé da letra, que eles nem se sentavam na mesma mesa dos gentios. E aí você vai falar assim, irmã, tem alguma coisa que prova como ofensa? Porque assim, acabava sendo uma ofensa para eles. Quando Davi, vamos voltar um pouquinho lá, em 1 Samuel capítulo 17. Quando Davi, vocês vão lembrar, uma passagem bem conhecida. Quando Davi vai lá na guerra, tá tendo guerra lá, né? Os soldados estão lá e há um homem enorme lá querendo guerrear. E ninguém quer guerrear com o homem porque o homem é muito grande, né?
E o homem começa a desafiar o povo, papapá, vem. Aí Davi chega e Davi se sente assim, ele fica de queixo caído, tipo, como que esse incircunciso? Ele não é um elogio para Golias. Ele está ofendendo Golias. Esse incircunciso, tipo, não faz parte do nosso povo, não é separado igual a gente é separado. Vocês deixam que esse incircunciso ofende, né, ou alguma coisa desse gênero, o Deus de Israel, nosso Deus, acabava sendo tipo que uma ofensa mesmo. E aí quando o autor aqui no subtópico 4, ele diz que em Antioquia teve essa, como se fosse um debate, né, para decidir se não. E sabe o que é legal, irmão Juliano? Que em Atos, quando Lucas vai falar de Atos, em Atos capítulo 11, se eu não me engano, os irmãos estão lá discutindo sobre isso, sobre judeus e gentios. Além desse capítulo 15 aqui, que aqui entra Paulo no capítulo 15. Mas no capítulo 11, o próprio Pedro, ele dá um ensinamento para o povo. Ele fala de uma visão que ele teve, que Deus deu para ele, dizendo, eu vim para todo mundo, para com essa brincadeira aí, isso aí não precisa não. Eu vim para todo mundo, que ainda na lição anterior que você deu, que é a bendita graça. Exatamente. A graça, irmãos, ela vem e ela quebra todo o rótulo que a lei tinha. Por exemplo, além da circuncisão, irmão Juliano, agora eu vou envolver você aqui, vou te apertar o sapato um pouquinho. Que assim, a circuncisão era como se fosse um ritual, né? O pessoal ia lá, cortava para fazer parte simbólica do pacto abraâmico. Sobre a lei, tinha alguma outra coisa de ritual que o povo fazia? O único jeito de suprimir o pecado era fazendo oferta de sacrifícios. Era um outro tipo, né? Aí quando Jesus vem, eles continuam fazendo isso? Só para vocês entenderem, irmão, que quando Jesus vem, que esse negócio de a circuncisão da nova lei e a circuncisão do coração, quando Jesus vem, muda muita coisa. Você pode perguntar assim, irmã Lília, e as ofertas, né, os sacrifícios que o povo fazia? Era um ritual também, sim, mas quando Jesus veio como cordeiro mudo também, fez o sacrifício, porque até então era só coberto, né? Aí Jesus vem e ele arranca, ele tira. Então a circuncisão da nova aliança está dizendo o seguinte, que se eu ter um coração, que o meu coração, Filipenses 3,3 vai nos dizer isso, que se eu tenho que circuncidar o meu coração, começa de dentro para fora. É o que eu sempre falo. Quando você aceita Jesus Cristo, a sua transformação é de dentro para fora. Primeiro você muda aqui, e eu não consigo entender certas coisas, irmão Juliano. Quando você vai para Cristo, o povo diz assim, Jesus só quer o coração, né? Marília acabou de dizer que é de dentro para fora, então Jesus só quer o coração. Tem um povo desse aí, né? Que pega só metade do que a gente fala. Não, mas assim, irmãos, quando a gente tem uma mudança de dentro para fora, primeiro muda dentro, que começa pelo arrependimento, começa na nossa alma, né? Que é a sede dos nossos sentimentos. Então vem de dentro para fora, começa na nossa alma e vai mudando todos os nossos sentimentos com relação àquilo que nós fazíamos e que nós não deveríamos fazer. E nisso transborda para fora. Aí você tem uma mudança de atitude, você tem uma mudança de comportamento, você tem uma mudança até de veste. Sim ou não, irmão Juliano? Verdade. Não quero entrar sobre mérito de uso e costume não, irmãos. Não estou aqui para isso eu tenho meu pastor, que é uma bênção, e o meu outro pastor também, Ezequiel, que é uma bênção também. Na hora de corrigir, corrige. Então assim, mas é uma transformação que vem do lado de fora também, você é transformado. Em Filipenses 3,3 nos diz o seguinte, e é legal a revista, irmãos, você que está com ela aí, tem umas orelhinhas aqui, eu esqueci o nome disso, irmãos, que ele enfatiza o texto, né? São algumas colocações que o autor põe. E essa aqui da nossa lição é Filipenses 3,3, que nos diz o seguinte, na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. É muito, muito, muito legal. Está dizendo assim, olha, tem que ser de dentro para fora e não precisamos fazer mais esse ritual. Paulo diz assim, acabou isso, hein, pessoal? Chega disso. Agora você tem que circuncidar o coração. É como se eu tirasse aquilo que é meu e colocasse o que fosse de Cristo. Você concorda com isso, irmão Juliano? Exatamente. Alguma coisa a declarar?
É o versículo que você mesma comentou aqui. Se vocês forem, Atos 15, né? No versículo 1 mesmo. Se vocês forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, se vocês não forem, né? Não poderão ser salvos. Era o que estavam questionando, né? Sim. A Paulo, né? Se vocês aí não se circuncidaram, vocês não têm salvação. E na verdade isso não é mérito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já foi falado em missões anteriores que a graça já é uma coisa imerecida. Graça é um favor imerecido, verdade. Eu louvo a Jesus por isso. E também, se fosse por isso, o sacrifício do Calvário seria anulado, né? E uma coisa que eu sempre digo, nada, irmãos, nada anula o sacrifício do Calvário. Nada. Nem obra, nem circuncisão, nem mérito, nem nada. O sacrifício do Calvário, ele é 100%, ele não é danificado, ele não é incompleto, ele é 100% eficaz. Por isso que é somente por intermédio de Cristo. Posso ouvir um amém aí, igreja? Louvado seja Deus. Segundo tópico. Estranhos ao concerto da promessa, o segundo tópico. Uma vida sem Cristo. Primeiro subtópico do segundo tópico. O autor está dizendo o seguinte para a gente, que ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isso é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. O que seria o paganismo, irmão Juliano? Você sabe me dizer? Paganismo é que você tem crença, né, ou fé ou ritual que não condiz com a doutrina bíblica. Você tem algum exemplo para nós? Para o pessoal de casa. Eu não quero aqui questionar nem ofender nenhuma pessoa ou religião, né? Mas toda adoração a qualquer entidade que não seja o próprio Deus ou Jesus Cristo, os dois são só, assim como o Espírito Santo, é considerado paganismo. Ou aquela pessoa que age sem nenhum princípio religioso, ela age por si só, como se fosse um ateu, uma pessoa agnóstica. Então ele tem atitudes pagãs, ele não se preocupa em atender Deus com suas atitudes. E esse que você deu o primeiro exemplo, isso é Bíblia, né? Isso é Bíblia. O Salmo vai nos dizer que nós não podemos adorar a imagem de escultura. Assim, não é uma coisa que nós achamos, ou que nós queremos que você não faça. É uma coisa que a Bíblia nos diz que não é para fazermos. É completamente diferente. E por isso que entra naquilo de gentil que você estava falando na aula anterior. Quando nós vemos a injustiça, quando tem cristão ou não. É que o mundo, ele quer nos moldar para o modo deles, né? E o modo deles não condiz com a Escritura. E todo cristão, irmãos, que não condiz com a Escritura não é cristão. É uma farsa. Então, assim, quando você começa a andar nos preceitos da Bíblia, que é a palavra de Deus, você não tem como concordar com as coisas do mundo. Porque sai fora. A Bíblia é o nosso manual de vida, então não tem jeito. É aqui, ó. E nela já traz o que o irmão Juliano falou. E isso realmente é um paganismo. Adorar outros deuses com D, né, minúsculo, deuses que dizem que aí existem, mas que tem boca, mas não falam, que tem ouvidos, mas não ouvem, que tem mãos, mas não apalpam, mas que o povo adora, né, e que não há vida neles, feito por mãos humanas. É uma vida sem Cristo. Segundo subtópico, separados da comunidade de Israel. Todo gentio, já falamos sobre isso, né, que não fosse circuncidado, não fazia parte da comunidade de Israel, e eles eram excluídos mesmo. Não tinha, acepção mesmo. E Jesus, é uma coisa que Jesus faz nos evangelhos, é dizer que não faz acepção de pessoas. Por que será, né? Ele entrou numa comunidade judaica onde os próprios fariseus, que deveriam abraçar o povo, excluíam o próprio povo, né? Você sim, você não, você sim, você não. Jesus, ele veio nos dizendo assim, ó, antes o povo, você, no caso eu, no caso o irmão Juliano, no caso do nosso superintendente Tiago, que está ali, ó, de olho na gente, a Érica, a Beth, nós éramos gentio, porque além de não fazer parte da comunidade judaica, nós não tínhamos enxertados na oliveira verdadeira. Éramos gentio, éramos separados. E quando o autor diz separados aqui, irmãos, não é somente de uma comunidade, não. Porque os judeus, uma coisa que eles têm é uma crença absurda no sobrenatural. Eles acreditam, assim, piamente
firmemente no sobrenatural. Eles acreditam que o Messias vai vir, eles têm uma fé bem firmada naquilo, né? Então, assim, em tudo. A excepção era em tudo, tipo, nem aqui na minha mesa. Sabe o que o Senhor me faz lembrar? É o seguinte, que a gente não devemos fazer exceção de pessoas, mas também não devemos aceitar qualquer tipo de pessoas na nossa mesa, que é o que o povo de Israel não fazia, mas eles eram um extremo, né? O Senhor, ele anda com a balança assim, né? Ele não pende nem para cá nem para cá. Quando ele diz não fazer acepção de pessoas, é pela salvação. Você concorda, irmão Juliano? Exatamente. Senão, Jesus não teria vivido em meio a publicanos, as pessoas mais pobres da sociedade mais excluídas, leprosos, que era pecado chegar perto de um leproso. Era lei, né? Lei e pecado. Lei. E também prostitutas, né? Já que bem no início da lição comentou bastante sobre a promiscuidade e sobre a prostituição, Jesus também se aproximava dessas pessoas, diferente, né? De ter comunhão com elas, de conviver em suas práticas, mas ele nunca renegou absolutamente ninguém. Ele disse assim, a salvação, ele veio dizendo com atitudes, né? A salvação é para todo mundo. Isso não quer dizer, irmãos, vamos deixar bem claras as coisas aqui. Depois pega o nosso vídeo aí, irmão, olha, os irmãos falaram que a gente pode andar à vontade com o pessoal aí. Não, irmãos, é em questão de salvação. Não vai para o baile com o irmão porque não faz exceção de pessoa, pelo amor de Jesus Cristo. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando no sentido de salvação, Jesus não faz exceção de pessoas. Porque, infelizmente, tem no nosso meio aquele tipo de pessoa que nem te cumprimenta porque, assim, não a nós que é cristão, mas o vizinho do outro lado, porque não é crente, então nem fala. É nesse sentido, entendeu? Mesmo porque quando nós temos uma vida transformada por Cristo, a primeira coisa que nós temos que fazer é proclamar Cristo. Concorda, irmão Juliano? Como que o meu vizinho vai conhecer a Cristo? Se depois que eu aceito a Cristo, eu falo porque eu já ouvi muito, viu, irmãos? Tipo assim, fulano depois que ficou crente parou de falar comigo. E isso é triste, não é nesse sentido de acepção de pessoas, porque a salvação é para tudo. E nesse subtópico, no segundo subtópico, é exatamente isso que o autor está dizendo, que eles os gentios eram separados da comunidade de Israel exatamente por causa da circuncisão, porque eles levam ao pé da letra. Mas Jesus veio e mudou isso daí para nós. Hoje nós somos circuncidados de coração. O apóstolo Paulo deixa claro que é através do Espírito Santo. Aí um outro ponto aqui que o autor colocou, pode ler aí, tá, irmãos? Pega a sua revistinha aí e leia. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Está lá em Atos, capítulo 3, lê para mim, irmão. Atos 13, 32 ao 37. O terceiro subtópico do segundo tópico vai nos dizer o seguinte: alienados ao pacto da promessa. Vou esperar o irmão ler, aí a gente fala sobre o alienado aos pactos da promessa. 32 ao 37. Isso. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito em Salmos 2. Tu és meu filho, e hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras: eu dou a vocês as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra mensagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu e foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Aleluia! O autor está dizendo o seguinte, que Deus já havia feito um plano, né, para os gentios. E tudo isso girava em torno da promessa que era o Messias. Aí no terceiro subtópico, você vai entender o que ele quis dizer aqui. Que alienados aos pactos da promessa. Ele está dizendo assim, que os gentios, aqueles que não eram o povo de Israel, os hebreus, eles desconheciam o Deus de Abraão. E isso é a pura verdade. Você não vai ver no Antigo Testamento qualquer outra pessoa que conhecia. É tanto que Deus, quando ele dá a lei para Moisés no deserto.
E quem está no deserto? Só o povo de Israel que foram libertos do Egito. Então o povo gentil não tinha esse conhecimento, não tinha uma promessa já feita, eles não sabiam disso, né? Havia um plano, mas eles não sabiam disso. É isso que o autor está querendo dizer, eles eram alienados ao pacto da promessa, eles não sabiam que tinha um pacto de promessa para todo aquele que viria a crer em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Espero que vocês estejam entendendo aí, eu espero que eu esteja sendo clara. Qualquer dúvida, vai lá nos comentários, coloca o nome do superintendente Tiago e coloca assim, cooperador Tiago, me responde tal coisa, que ele vai te responder. Terceiro tópico, sem esperança e sem Deus. Aí o autor vai dizer assim, agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2:12, desprovidos de esperança. O que é esperança, irmão Juliano? Dá uma palhinha para o povo que está te ouvindo. Esperança, para você. Naturalmente falando, é aguardar, ter certeza de algo que se espera, que se deseja. Porém, a esperança baseada na fé, ela vai um pouco mais além, porque ela não depende das nossas expectativas naturais, né? Quando você não tem uma expectativa natural, vê um objetivo inatingível, você não consegue ter esperança, né? Aí a esperança do cristão, ela é muito maior que isso. Aí o autor vai dizer assim que eram desprovidos, não tinha Nenhuma. Se você olhar a história, você vai entender que quando Paulo vai, o Tiago pregou aqui esses dias atrás, quando Paulo vai falar com o povo lá em Atenas, se não me engano, tem uma estátua lá de um Deus desconhecido. O povo era tão desprovido de esperança que tinha vários deuses. A necessidade de um Deus para suprir a carência espiritual do povo, que, irmãos, você tem noção de levantar uma estátua e não ter nem nome para ela? E você adorar uma coisa que não tem nem nome, um Deus desconhecido. Nem conhece, porque desconhecido para mim é aquilo que eu não conheço, irmão Juliano. Tipo, é desconhecido. Você conhece tal falando? Não, é desconhecido. Não faço nem ideia do que seja. O povo levantou uma estátua. Quem é esse povo? Os gentios. Levantou essa estátua e colocou uma plaquinha lá. Ao Deus desconhecido. Paulo, que é muito inteligente, já saiu pregando lá e falou assim, é esse Deus aqui, é esse Deus aqui. Quando Paulo ele vai em Atenas, tem lá um Deus desconhecido, irmãos, uma estátua, como eu estava falando. E aí você vê a necessidade do gentil em ter algo superior e espiritual, né? Para o espírito mesmo, uma necessidade. É tão de Deus para nós que nós temos necessidade de Deus, né? E como eles não conheciam isso, eles levantaram essa estátua e colocaram o Deus desconhecido. Por isso que no terceiro tópico do primeiro subtópico, eles eram desprovidos de esperança. Exatamente por isso. Eles não tinham esperança nenhuma, eles nem sabiam, mas Deus já tinha um projeto. Aleluia! Eu louvo a Deus, porque quando nós estamos assim, nessa situação, Deus já tem um plano concretizado para a nossa vida. Já feito já para nós louvarmos o nome dele. Segundo subtópico, sem Deus no mundo. É isso que eu acabei de dizer. Se você ler a revista, você vai ver que não é que eles não tinham Deus. Eles tinham vários deuses, né? Que não fazia nada. Era a mesma coisa que nada. Vários e nada. Que é aquilo que eu falei, que imagem feita por mãos humanas, né? Mas não tem vida lá. E Deus é tão diferente, irmãos, que assim, Deus não tem imagem. Você não consegue ver Deus por imagem. Alguém pode me dizer se já viu a imagem de Deus por aí? Não. Nenhum homem foi capaz de descrever por escultura como é Deus. Mas Deus ele é tão real que ele manifesta em nós através do teu Espírito Santo. E nós sentimos ele como nós sentimos o vento. Você consegue tocar o vento? Mas ele consegue te tocar. Não consegue, irmão Juliano? Verdade. Você pega o vento? Pegar literalmente não, mas você sente. Ele te toca, não te toca? Verdade. E você... Até derruba, dependendo. Opa, dependendo. Derruba. E assim é Deus, né? E essa é a necessidade. E aí no segundo subtópico é isso que o autor diz, que eles não é que eles não tinham um Deus, eles não tinham o Deus vivo. É diferente. Eles tinham vários deuses, mas não tinham o verdadeiro Deus. Mas isso mudou quando Jesus
morreu, né, e trouxe a oportunidade para este povo que somos nós também. Aí ele vai falar dos politeístas, dos idólatras, que eu já havia dito, né, e revelou Jesus Cristo a este povo. E Paulo foi um dos que levou as boas novas, né. O povo enfatiza muito o apóstolo Paulo pelo sentido dele ir aos gentios mesmo, né. Ele foi uma pessoa que ele não teve acepção em nenhum momento. Quando Jesus tem um encontro com ele no caminho de Damasco, e ele fica lá os dias necessários lá, e Barnabé vai lá ver ele, quando ele vai para a obra, ele vai disposto a fazer o que Jesus quer, sem questionamento, sem nada, ele vai para os gentios. E ele seria a última pessoa dos 12 apóstolos que poderia questionar pela sua formação, né? Pela sua formação. Ele poderia questionar, mas não, ele foi aos gentios sem questionamento nenhum, porque ele entendeu e compreendeu o que é ter um encontro com Cristo, irmãos. Paulo teve um encontro com Cristo, e quando nós temos um encontro com Cristo, nós fazemos a obra sem questionamentos. Porque eu não sei se você aí, né, ou você está me ouvindo aí na sua casa, que tem aquele momento, eu sinto de Deus para falar isso, irmãos. Tem aquele momento que você fala assim, eu não vou fazer não, irmão Juliano, porque é para fulano. Né? Aí Deus nos ensina através de Paulo, que quando Paulo teve um encontro com ele não quis saber se era gentil, ele quis saber que precisava de salvação. Que Jesus, quando ele morre para todos, e é para a glória do nome dele. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Louvado seja amém. Deus. Aí a conclusão nos diz o seguinte: no outro tempo éramos incircuncisos, e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu nome para sempre. Amém? Isso tudo através de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por isso. Alguma coisa a declarar, irmão Juliano? Amém. Amém? Então Deus te abençoe, estude a sua revista, a próxima aula, faça o seu questionamento e não nos deixe não, também tem as nossas lives, irmãos. Entra nos cultos de quinta-feira, nos cultos de domingo, até isso normalizar. Isso se Jesus não voltar. Amém? Deus abençoe.